E o volante Wallace vai para o Corinthians ou para o Cruzeiro? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essa história e fala também sobre a viagem de Alexandre Matos à Itália. Bora te atualizar sobre demissões. É enorme a chance de Álvaro Pacheco cair no Vasco nas próximas horas. Também tem uma reunião marcada no Corinthians para discutir o futuro de Antônio Oliveira. Para completar, preciso te falar sobre um patrocínio de saída no Flamengo. Tem as últimas do mercado. O Palmeiras gastando mais de 200 milhões de reais com contratações. Preciso te contar também sobre o que rolou no futebol brasileiro nessa quarta-feira e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, tem muita notícia importante. Antes, só preciso contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Bet365, a líder do segmento de apostas esportivas no mundo. E nessa quinta-feira, especial com vários jogos super importantes, quero contar sobre um bônus de até R$500 que você vai ter no primeiro depósito. Para participar é só pegar o link na descrição ou no comentário fixo. Bora para os jogos, depois eu te dou mais detalhes de como fazer seu cadastro. Na Euro são 3 partidas, queria destacar Dinamarca e Inglaterra a partir da 1 da tarde, vou de vitória da Inglaterra, mas preciso falar principalmente de Espanha e Itália, um dos maiores clássicos do futebol no mundo, vitória da Espanha pagando R$2,20. Vai ser a minha aposta para hoje. Ainda tem estreia da Copa América com Argentina e Canadá. Argentina muito, mas muito favorita. Para completar, jogos do Campeonato Brasileiro e a Bet365 sempre prepara apostas aumentadas, em que ela permite a você faturar mais com promoções. Que tal ir nessa tripla, imaginando as vitórias do Atlético Mineiro contra o Vitória, do Flamengo diante do Bahia e do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino, cotação a R$7,20 para cada real apostado. Para fazer sua fazinha na Bet365 é super simples. Tem link na descrição e no comentário fixo. Você clica em qualquer um deles, faz seu cadastro e utiliza o código Nicola para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$500. Você vai ter 50% de bônus no valor do seu depósito, depósitos mínimos de R$30, odds especiais, atendimento 24 horas por dia. Só lembrando, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Vem se divertir comigo na Bet365. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fluminense, lanterna do Campeonato Brasileiro. O Flu perdeu por 2-0 para o Cruzeiro em Minas Gerais nessa quarta e caiu para a última colocação. Torcedores do Fluminense exibiram uma faixa no Mineirão pedindo a demissão de Fernando Diniz. Quero contar também que Botafogo e Atlético Paranaense empataram em 1-1. Botafogo perdia até o último lance da partida quando o zagueiro angolano Bastos de cabeça empatou. Segundo jogo seguido em que o Furacão vencia um time carioca e tomou um empate na última bola num escanteio. Já havia acontecido o mesmo no fim de semana diante do Flamengo. Já Luiz Zubeldia, o técnico argentino, perdeu a primeira partida sob o comando do São Paulo. Derrota por 1-0 contra o Cuiabá em pleno Morumbi. São Paulo não fez um bom jogo. Algumas das decisões do Zubeldia também criticadas, como por exemplo a opção de deixar Lucas Moura no banco de reservas. Ele entra nos minutos finais quando o São Paulo toma o gol da derrota. Para completar sobre o São Paulo, Tricolor ainda não tem uma resposta do Al Rayyan sobre a proposta para a compra do Thiago Mendes. O volante já se acertou com o Tricolor, resta o sim do time Qatari. Última do giro de notícias, preciso falar sobre o Santos, que enfim voltou a vencer depois de 4 derrotas seguidas, triunfo por 2-0 contra o Goiás na Vila Belmiro. O placar não mostra toda a dificuldade do jogo. O primeiro gol do Santos acontece somente nos minutos finais, gol contra do Tadeu, e o William Bigode praticamente nos acréscimos faz o 2-0. Dessa maneira, com esse triunfo, o Santos parcialmente ocupa a 4ª colocação da Série B, são 18 pontos conquistados. O Santos ainda pode perder essa posição para o Sport, que tem jogos a menos, mas é o Santos voltando a responder e evitando a demissão de Fábio Carille. Bora falar agora sobre a minha Portuguesa. Na semana passada, uma notícia agitou os torcedores da Lusa, a informação de que a Portuguesa não estaria cumprindo com os acordos. Só para lembrar, alguns anos atrás a Portuguesa fechou com o TRT um grande acordo. Todas as pessoas para quem a Portuguesa devia fizeram parte desse processo. E nos últimos 3 anos a Portuguesa conseguiu pagar 11 milhões de reais com 216 processos.
184 desses processos já estão terminados, a Portuguesa concluiu os pagamentos. Só que em paralelo a isso, as pessoas que tinham mais a receber da Portuguesa ainda não começaram a receber a grana. A Justiça determinou que os processos com menores valores seriam pagos de forma inicial. E essas pessoas entraram na Justiça pedindo uma revisão dos valores que a Portuguesa paga, entendendo que a Lusa paga um valor muito pequeno como parte desses pagamentos. Há uma decisão da Justiça provisória, a Portuguesa inclusive já recorreu para uma revisão desses valores. E enquanto isso não é acertado, a Portuguesa segue tocando as suas coisas, Lusa que passa por enormes dificuldades financeiras por não ter divisão nacional para disputar. Ela participa da elite do futebol paulista, na Série 1 do Paulistão, mas não joga o Campeonato Brasileiro, nem na Série D. Está participando da Copa Paulista desse ano, já tem vaga para a Série D da próxima temporada. Preciso falar agora sobre o Palmeiras. Você sabia que o Verdão já ultrapassou os 200 milhões de reais com contratações somente em 2024? Esse número acrescido, gigante, alto, tem muito a ver com as chegadas de Agustin Giai e Maurício, que ainda não foram anunciados. Isso deve acontecer ao longo da semana. O argentino que vem do São Lourenço vai custar 40 milhões e meio de reais. São 7 milhões e meio de dólares por 75% dos direitos econômicos. Já Maurício vai custar 60 milhões de reais ou 10 milhões e meio de euros por 80% dos direitos econômicos. Nessa quarta-feira, inclusive, o Desportivo Brasil foi notificado sobre a proposta do Palmeiras e da Inter, compra de 5% dos direitos econômicos por mais ou menos 500 mil euros. O Desportivo Brasil vai ter 15% do valor de uma venda futura. Por que o Palmeiras já ultrapassou 200 milhões em contratações? Porque no início do ano já havia gastado 34 milhões de reais com Aníbal Moreno, 36 milhões de reais com Lázaro, mais 26 milhões de reais com o Bruno Rodrigues, além de 18 milhões e meio de reais com o Caio Paulista. Rômulo e Felipe Anderson chegaram sem custos, somando todas as contratações, investimento de 214 milhões de reais. Em paralelo a isso, o Palmeiras não para de receber propostas. Contei para vocês com exclusividade que o Verdão tem em mãos uma oferta de um time italiano de 15 milhões de euros ou 88 milhões de reais pelo Piquerez. A presidente Leila não está disposta a negociá-lo. E também surgiu mais uma oferta, agora por um atacante da base, o Riquelme, de só 17 anos, interessa ao Nottingham Forest, oferta de 15 milhões de reais fixos, mais 15 milhões de reais em bônus. O Palmeiras ainda não se pronunciou sobre essa possibilidade. Quero falar agora sobre o Flamengo, que está perdendo um antigo parceiro. A TIM, que estampa sua marca no número da camisa rubro-negra, está de saída, investimento anual de 7 milhões de reais. Não é algo específico contra o Flamengo. A TIM está saindo do mercado do futebol, já havia feito o mesmo com Botafogo, Fluminense e Vasco, uma das parcerias mais antigas do Flamengo no futebol. Não é nada que preocupe, o Flamengo tem de longe a camisa mais valiosa do futebol brasileiro, que tem uma capacidade de arrecadação de mais ou menos 230 milhões de reais por ano, contra algo na casa dos 100 a 110 milhões de reais de São Paulo, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians teria números muito melhores se não tivesse perdido o patrocínio master da Vai de Bet. Só para completar sobre o rubro-negro, quero contar para vocês que o Flamengo trabalha para renovar o mais rápido possível o contrato de Lohan, a nova grande joia do clube. Ele completa 18 anos de idade no próximo dia 4 de julho e está na mira de vários clubes. Olheiros do Real Madrid estiveram no Maracanã recentemente para assistir a um jogo dele. Manchester City e Arsenal também monitoram a situação do jogador. A multa atual de 50 milhões de euros, o Flamengo quer prorrogar essa multa para 100 milhões de euros, atleta que é representado pela mesma empresa de Vinícius Júnior e Endrick. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Alexandre Matos já está na Itália para uma série de negociações. Primeira parada dele é em Sassuolo, cidade onde ele pretende fechar a compra do Matheus Henrique, volante revelado no Grêmio, que já tem um acerto verbal com o Cruzeiro. A questão está tão avançada entre Matheus Henrique e Alexandre Matos que o empresário do Matheus Henrique, o Fábio Melo, também está com Alexandre Matos nessa viagem. A ideia é tentar convencer o dono do Sassuolo a fazer o negócio pelo menor preço possível. Imagina que pode custar algo na casa dos 30 milhões de reais. É questão de tempo para que o Matheus Henrique se torne reforço cruzeirense. A segunda parada do Cruzeiro, no caso de Alexandre Matos, no futebol europeu, será em Udine, cidade também na Itália, onde o Cruzeiro pretende comprar o volante
Wallace, 29 anos de idade, jogador que também é alvo do Corinthians. O Timão chegou a divulgar nas últimas horas que avançou nas tratativas com a Udinese, operação de 8 milhões de euros, com pagamento em 6 parcelas. O problema do Corinthians é a vontade e capacidade financeira do Cruzeiro, que sob a administração de Pedrinho BH já investiu mais de 108 milhões de reais e pretende gastar bem mais para reforçar o time. A presença do Alexandre Matos na Itália também concede ao Cruzeiro favoritismo nas tratativas com o Wallace, apesar de o Corinthians ter iniciado as conversas de maneira antecipada. Só para completar, ainda há quem garanta que o Cruzeiro vai tentar a contratação de Gabriel Jesus. É verdade que o Matos tem ótima relação com o atacante, por conta dos tempos do Palmeiras. É verdade que Alexandre Matos e Paulo Pitombeira, o empresário do Jesus, têm excelente relação, mas imaginar que o Cruzeiro possa repatriar o Gabriel Jesus esbarra na condição financeira. Vale a lembrança de que o Gabriel Jesus tem um salário no Arsenal de 6 milhões e meio de reais mensais. Mas, Nicola, parece que o Arsenal quer liberá-lo. Verdade. Mas o Gabriel Jesus vai aceitar uma redução salarial estratosférica ou o Cruzeiro vai assumir esse salário na Babesco? Para completar, ainda tem a questão da compra dos direitos econômicos. O Arsenal investiu 52 milhões de euros para contratá-lo e é natural que queira recuperar esse dinheiro. As últimas sobre o Cruzeiro, Gabriel Lima confirmou depois da vitória contra o Fluminense a quarta em 4 jogos no Mineirão, que está de saída, ele fica somente até o fim do mês. O CEO não será a única baixa, Rafael Viana, diretor financeiro do Cruzeiro, também vai embora com ele. Eles têm divergências em relação ao modo de trabalho de Pedrinho BH. Quero falar agora sobre o Corinthians. Antônio Oliveira pode ser demitido nas próximas horas. Haverá uma reunião nessa quinta-feira entre ele e Fabinho Soldado, o executivo de futebol do Corinthians. O Fabinho não vai para a reunião para demitir o Antônio Oliveira. Ele quer entender como o Antônio tem assistido a esse processo e todas as dificuldades do Timão, que perdeu mais uma derrota por 1-0 para o Internacional em Santa Catarina, partida disputada no Orlando Scarpelli na noite dessa quarta-feira. Importante contar também que o Corinthians ainda está na zona do rebaixamento, mas esse tropeço fez com que o Timão caísse para o 17º lugar. São 7 pontos conquistados em 10 rodadas, uma única vitória, 4 empates e 5 derrotas. São 7 gols pró, 11 gols contra. Com o detalhe de que os times abaixo do Corinthians quase todos têm jogos a menos. O Grêmio tem 2 partidas a menos, o Vitória tem um jogo a menos, o Fluminense tem o mesmo número de jogos do Corinthians, os 3 times que eu citei com 6 pontos, um atrás do Timão. Ou seja, a posição real do Corinthians pode ser ainda pior. Só para completar, dá para cravar que o Antônio cairá? Não é uma decisão tomada. O Fabinho Soldado vai decidir a partir do que ouvir em relação ao Antônio. Mas o fato de o Timão ter um jogo super complicado contra o Atlético Paranaense na Liga Arena no domingo pode estender a permanência do Antônio. Dessa maneira ele completaria o ciclo diante do Furacão. Se perder contra o Atlético, aí sim ele é demitido. Nomes que podem pintar no Corinthians. Vi muitos torcedores alvinegros sugerindo Ramon Dias, técnico argentino que comandou recentemente o Vasco da Gama. Já teve experiência nesse processo de tentar recuperar o time do rebaixamento, foi o que aconteceu com o Vasco na temporada passada. Só mais uma informação super importante, o Antônio Oliveira gastou 13 milhões de reais com o movimento de demissão do Mano Menezes e de contratação do Antônio. Foram 12 milhões de multa para o Mano, mais 1 milhão para o Cuiabá para a quebra do contrato com o Antônio Oliveira. Se dispensar o Antônio Oliveira, vai precisar desembolsar mais cerca de 2 milhões de reais de multa. Por falar em demissão, Danilo não é mais técnico do Sub-20 do Timão, mesmo tendo sido campeão da Copinha em janeiro. Ele foi dispensado nas últimas horas. A tendência é que o Rafael, técnico do Sub-17, assuma a equipe Sub-20. Segunda demissão na semana. Na segunda-feira, o Thiago Gasparino também já havia caído. O Thiago era o responsável pelo departamento de análise de desempenho. Era ele quem indicava as contratações no início da temporada. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Vasco da Gama, que deve demitir nas próximas horas Álvaro Pacheco. Técnico português da Boina colecionou mais um tropeço, quarta partida à frente do Vasco, 3 derrotas, dessa vez para o Juventude, 2-0 em Caxias do Sul, outro jogo horroroso do Vasco e com opções bastante discutíveis por parte do português, que para mim está muito claramente desconhece o elenco que tem, o futebol brasileiro, entre outras coisas.
Desempenho do Álvaro: nenhuma vitória, um empate contra o Cruzeiro, além de 3 derrotas para Flamengo, Palmeiras e agora a Juventude. A maior derrota do Vasco na história dos clássicos contra o Flamengo foi justamente sob o comando do técnico português, 6-1 no Maracanã. O Vasco também vive seu pior início de brasileiro. Nunca o Vasco havia perdido tantas vezes no início do Campeonato Brasileiro, na era dos pontos corridos. E olha que o Vasco tem feito campanhas ruins há bastante tempo. O time é o 16º colocado, com os mesmos 7 pontos do Corinthians, que está na zona do rebaixamento. O Vasco leva vantagem por causa do número de vitórias, 2 contra 1. A tendência é que o Álvaro seja demitido no retorno do time ao Rio de Janeiro. Quais as possibilidades? Na mais natural seria de colocar o Felipe, mas o Pedrinho tem sido aconselhado a não deixar o seu amigo Felipe como técnico no momento de tanta dificuldade. Talvez ele até assuma interinamente, enquanto o Vasco procura um técnico mais cascudo. Ah, só mais uma lembrança: Álvaro Pacheco foi a última das escolhas da 777. O Pedrinho ainda comprou essa opção da 777, entendeu que não seria justo demiti-lo assim que chegou, porque o Álvaro também tinha sido contratado há pouco tempo, mas diante da série de resultados ruins, da falta de performance, é muito grande a chance de o Álvaro Pacheco ser demitido a qualquer momento. E você, torcedor do Vasco, demitiria o português? Quem você escolheria para técnico? Use o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos à tarde com mais notícia. Tchau!